para a palavra 2 Crônicas, capítulo 32, 7. 2 Crônicas 32, 7, o Senhor da guerra. É o tema da nossa palavra hoje. Nós sempre falamos que vivemos em lutas, vivemos em guerra, né? E a palavra do Senhor aqui nos garante vitória. 2 Crônicas, capítulo 32, 7, diz assim. Pode projetar a palavra para nós? Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa do seu enorme exército, pois conosco marcha um poder muito maior do que o que está com ele. Olha que coisa tremenda, eu vou ler novamente. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa do seu enorme exército, pois conosco marcha um poder muito maior do que o que está com ele. Diga assim, o meu Senhor é um Senhor, é o Senhor da guerra. Diga, o meu Senhor é o Senhor da guerra. A gente passou esses dias estudando Apocalipse e nós encerramos vendo o Senhor vindo nos céus e pelejando contra os seus inimigos e destruindo para sempre os seus inimigos. Nós somos uma igreja e a igreja representa o exército do Deus vivo. E nós estamos todos os dias em peleja contra os nossos inimigos. E quem são, pastora, os nossos inimigos? Os inimigos do Senhor. Todos os inimigos do Senhor são os nossos inimigos. E todos os dias eles pelejam para nos destruir. Deus é um Deus de guerra e nos ensina a guerrear guerras que para nós são invencíveis. Deus, ele nos ensina a vencer o invencível. O que para nós é invencível, porque a palavra dele diz que tudo para Deus é possível. Então, nós estamos com um Deus que vence guerras invencíveis. Por nós temos um general de guerra. E eu quero orar com você e ensinar você a vencer as guerras que para você e para mim são invencíveis. Irmãos, tem guerras que a gente pensa que vai morrer, que vai tudo se acabar. Tem inimigos que vêm nos afrontar. Isso aconteceu com quem? Com o rei Ezequias. Está lá em 2 Crônicas 32. Vamos lá, 2 Crônicas capítulo 32. O rei Ezequias, 32:1. Passados estes acontecimentos históricos e tudo quanto Ezequias realizou, movido por sua fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortes com o propósito de conquistá-la. Assim que Ezequias percebeu que Senaqueribe tinha planos para invadir Jerusalém. O que acontece? O rei Ezequias, no capítulo 31, ele tinha acabado, irmãos, de levar o povo a adorar o Senhor, acabado de ensinar a palavra, acabado de restaurar os altares de adoração em Jerusalém, que o povo tinha perdido. Ele, Esdras, tinha acabado de arrumar a casa, estava perfeito, tudo bom. O povo tinha se voltado ao Senhor, tinha se voltado à adoração. Estava assim uma bênção, ele tinha trabalhado com fidelidade a Deus e de repente quando ele pensa que vai descansar, se levanta Senaqueribe. Tipo assim, aquele negócio, Senhor, eu estou ofertando, estou dizimando, estou indo para a igreja, estou congregando e vai começar uma luta e estou numa luta, o que é isso? Pensamento normal, a gente diria assim, o que eu fiz para merecer? Por que esse negócio está se levantando contra mim? Não é assim que a gente pensa?
irmão. É assim, Senhor, eu acabei de organizar adoração a Ti. Eu acabei de levar o povo a Te servir. Eu acabei de restaurar os altares. E agora, o meu inimigo, Senaqueribe, veio para me matar. A gente até se pergunta, né? É como se assim, eu estou andando tão direitinho, tão na linha, e vou enfrentar a guerra. Diga, vai. Porque teu inimigo não é o Senhor. Não é ele que faz guerra contra você. É Satanás que faz guerra contra você. Não tem nada a ver com Deus. Deus quer te abençoar, mas o inimigo não quer te ver feliz, não quer te ver em paz. E aí se levanta a guerra. A guerra não vem do Senhor, vem do inimigo contra as nossas vidas. E o rei Ezequias vê que o inimigo se apodera da cidade de Judá, próximo a ele, e de algumas cidades, e imediatamente ele pensa: vai vir contra mim, vai se levantar contra mim. A Bíblia diz aqui, versículo 2, assim que Ezequias ele percebeu que Senaqueribe tinha planos. Ei, irmão, acorda. Irmãos, a gente igreja, irmãos, temos que estar atento, porque o inimigo, ele sempre tem planos contra a nossa vida. Sempre. Ele sempre tem planos contra a tua casa, contra a tua família, contra teus projetos. Ele sempre tem planos. Ele é inimigo. A Bíblia diz que ele não para. Agora, você tem planos contra ele? Você tem armas para lutar contra ele? Você está preparado para vencê-lo? Olha que interessante que Senaqueribe nos ensina. Imediatamente quando ele percebe, tem crente que anda no mundo da lua, não percebe quando o inimigo se levanta, não percebe quando o inimigo vem contra ele, não percebe. Irmãos, nós precisamos estar atentos, ligado. Epa, sai daqui. Tu te levantou. Epa, você está entendendo, irmão? 24 horas ligado. Senaqueribe percebeu. E imediatamente ele buscou conselhos. Ele armou estratégias. Ele chamou os comandantes. Ele chamou os oficiais. Ei, quando você percebe a guerra, você vai se esconder ou você vai se preparar para vencer? Preparar, irmão. Preparar para guerrear. Se um exército se levantar se uma nação se levantar contra o Brasil, a gente vai ficar quieto ou o nosso exército vai se organizar? Vai se organizar. Quando nós percebermos a guerra, irmão, a gente tem que se armar. A gente tem que se preparar. É no jejum, é na oração, é na palavra, é na estratégia, é buscar, olha, ele foi buscar conselho com os príncipes, com os oficiais, versículo 3, comandantes do exército, sobre a ideia de que ele já tinha uma estratégia, fechar ali a passagem de água, para a cidade que estava agora, ia ser cercada, sitiada, não ficar sem água. Ele buscou conselho com príncipes oficiais. Ele fechou as fontes, restaurou o que estava quebrado nos muros, as brechas. Amém? O inimigo se levantou contra a sua vida. Fecha as brechas. Fecha as brechas da sua vida para que ele não entre, para que ele não destrua. Tem brecha. O inimigo se levantou, tem brecha, corra, fecha, se arme. Amém? Ele fechou as brechas da cidade, dos muros. Versículo 4. Olha aí, Versículo 4. Assim foram reunidos muitos homens e fecharam todas as fontes, o riacho que atravessava a região, porquanto argumentava, porque se viriam os reis da Síria e achariam água à vontade para saciar a sede. Ele deixou o inimigo com sede. Ei, irmão, vamos deixar os inimigos com sede? Vamos dar água para o inimigo, não. Não vamos dar descanso para ele, não. Não vamos dar refrigério para ele, não. Vamos cortar logo a água. Vocês estão pegando isso aí?
Tem crente que fica dando água para o inimigo, dando motivo para o inimigo, dando brecha para o inimigo. Dá brecha não, irmão, porque ele não vem para brincar de ser inimigo. Ele vem para ser inimigo. Matar, roubar e destruir. Amém? Em seguida, versículo 5, coloca aí. Eu achei tremendo isso aí, ó. Em seguida, com grande zelo e dedicação, restaurou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres de vigia. Sobre ele edificou também outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou a Milo. Quer dizer, já tinha um muro, fez outro muro, tapou as brechas, colocou uma torre de vigia. Ei, vamos vencer a guerra? Diga, vamos vencer a guerra? Diga, não facilita para o inimigo, não. Irmão, tem gente que facilita demais para o inimigo. Mas facilita brincando. Deixa o inimigo entrar assim de primeira. Porque está cheio de brecha. Está cheio de murmuração. Está cheio de pecado. Sabe? Está cheio de coisa. Aí o inimigo, meu irmão, é uma festa. Ele entra, sabe? Não se santifica, não se cerca, não se guarda. Vocês estão pegando isso aí? Nós temos que nos guardar. Nós temos que estar cercados, protegidos pelo Senhor. Sabe, irmão, você ter uma vida de santidade é uma proteção para a tua alma, é uma proteção para a tua casa, é uma proteção para a tua descendência. Agora, se você tem uma vida de pecado, é uma brecha aberta, é um muro caído para Satanás entrar. E entra e arrebenta. Sabe, ele não brinca de ser inimigo, ele é o nosso inimigo. E ele só vai parar quando ele vê você ou eu mortos. Irmãos, fuja do pecado, não deixe brecha, fuja das coisas deste mundo, do engano de Satanás, das ilusões de Satanás, fuja daquilo que te afasta de Deus, daquilo que te afasta da presença do Senhor, o Todo-Poderoso. Sabe, Ezequias buscou se guardar, buscou edificar, construiu um muro e colocou torre de vigia. Sabe o que é a torre de vigia? Irmão, entra comigo aqui nessa guerra. Entra comigo, irmão. Vamos vigiar aqui comigo, o diabo está se levantando. É você se juntar, se unir a mais uma pessoa na guerra. Vocês entendem isso? Torre de vigia. Vamos estar vigiando. Olha, Satanás está armando aí. Vamos desarticular o projeto dele. Eu estou sentindo. Teve um dia que eu estava aqui na igreja, o David ainda estava aqui. David William. E de repente, eu cheguei aqui no culto e eu senti a guerra. Era ele, no dia que ele pregou, antes de ir embora. E eu senti a guerra. E eu disse, David, quando ele terminou de pregar, está vindo uma guerra. Ele é mesmo, pastor? Deus acabou de me falar. E eu comecei a guerrear no culto. E aí eu chamei mais o Jaziel. Aí o Jaziel, pastor, eu tive um sonho, vou lhe contar. Aí contou de um jardim que eu estava cuidando. E de repente crescia uma planta que não era daquele jardim, como se fosse um demônio naquele jardim. E aí aquele demônio ia trazer confusão. Eu disse, foi o espírito que eu senti que vai atacar. Espírito de confusão. E aí ele disse, pois vamos orar, pastor. Deus lhe mostrou, a senhora sentiu, então vamos só orar. E ele disse que é um demônio antigo que atua. E eu disse, já teve aqui, já passou um tempo por aqui, mas saiu. Né? E aí eu comecei a orar com ele. Quer dizer, eu não fiquei parada, não, irmão. Eu fui orar, eu fui clamar, e eu falei para o pastor, vamos orar, e eu chamei umas pessoas, vamos clamar. Porque Satanás, Deus avisa, agora se você fica quieto, ele vai fazer a festa. E foi isso, e passou, e Deus deu livramento, e Deus está trazendo cura, e Deus está trazendo manifestação, firmando o seu povo. Amém?
Então, Senaqueribe, o que acontece? Ele não ficou a ver navios diante do inimigo. O inimigo estava armando para ele. E ele foi se organizar e preparar para a batalha. Além do mais, ele sabia que seu Deus era um Deus de guerra. Olha aí o que ele fala. 2 Crônicas 32:7. Ele sabia. Sabe, ele não ficou com medo, ele não ficou apavorado, ele foi ao encontro do povo e disse: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis, por causa de quem? Do rei da Assíria, nem por causa do seu enorme exército. Não era um exército pequeno. Esse homem aqui, o pai dele já tinha sido guerreiro, conquistado várias nações. E com ele não era diferente. Aonde o rei da Síria passava, ele conquistava, ele tinha um enorme exército. Mas ele diz: pois conosco marcha um poder muito maior do que o que está com ele. Diga glória a Deus. Diga assim: comigo há um poder muito maior do que o do meu inimigo. Irmão, não tenha medo não. Amém? Ele vai lá com muita ousadia, porque ele sabia que o seu Deus era um Deus de guerra. E ele fala: o Senhor nosso Deus, não tenha medo do enorme exército, pois conosco marcha um poder muito maior do que o que está com ele. Com ele, versículo 8, olha que lindo. Com ele está apenas um braço humano, mas conosco está o braço forte do Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar nossas batalhas. Amém? Para travar nossas batalhas. E o povo se alegrou. Sabe, irmãos, nós precisamos compreender que o nosso Deus é um Deus de guerra. Levantou uma luta contra você, chame ele: Senhor, vence essa batalha. Senhor, me dá estratégia para vencer essa batalha. Aí quando você diz: Senhor, vence essa batalha, Senhor, me dá estratégia para vencer, sabe o que vai acontecer? Às vezes Deus vai dizer assim: fica quieta, eu vou pelejar por você. Amém? Fica quieta, eu vou pelejar por você. Ou então ele diz: faz assim, 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 igual Josué. Chegou Josué diante do muro de Jericó, uma muralha intransponível. E ele foi orar: Senhor, essa é uma cidade invencível. Aí o que foi que Deus disse para ele? Faz assim. Deu a ele uma estratégia. Circula 7 dias, 7 vezes a cidade. No final, toca o chofar, chama os levitas, toca, que eu vou derrubar a muralha. Amém? Então, nós temos um Deus de guerra. Ele disse assim: olha, com ele está um braço de um humano, mas conosco o braço forte do Senhor. Levante a sua mão assim e diga: eu tenho o braço forte do Senhor comigo. Nós temos, irmão, o braço forte do Senhor conosco. O braço do Senhor é poderoso. Há um poder maior que anda conosco. Nós não estamos desamparados. Nós não estamos abandonados. Há um poder maior que está conosco todos os dias. Ele cria nisso. E Josafá, vamos lá, 2 Crônicas 29. Tem um outro rei que teve outro desafio. E ele entendia que o braço do Senhor estava com ele. Versículo 9. Josafá, ele está sendo afrontado também aqui. Se levanta o rei contra ele, mas ele vai orar. Irmãos, eu acho linda essa oração que ele faz. Ele lembra o Senhor da promessa. Olha aí, ó. Se algum mal nos sobrevier, espada,
juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante a tua presença, diante desse templo, porquanto ele leva o teu nome, ó Yahvé. A ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirá e nos salvará. Josafá vai enfrentar uma guerra aqui, e de repente Moabe se levanta, os moabitas contra ele, e de repente ele vai para a casa de Deus orar. Sabe, aqui é o lugar de guerra. Venha para cá, você que está aqui hoje. Eu sempre digo, vamos para a igreja orar, vamos fazer uma campanha lá. Ele veio para a igreja, sabe por quê? Porque ele tinha uma promessa. Se nós clamarmos, se nós orarmos por qualquer coisa, por qualquer mal, por espada, por praga, por fome, por juízo, eu vou me colocar perante a tua face, Senhor, e tu vai entrar nessa guerra comigo. E tu vai vencer essa guerra comigo. Olha aí, ó. Espada, juízo, praga, fome. Nós nos colocaremos perante a tua presença, diante deste templo, porquanto ele leva o teu nome, ó Yahvé. A ti, pois, ergueremos nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirá e nos abandonará? Nos salvará. Diga, eu tenho um Deus que me salva. Existe um Deus que nos salva, irmãos. Existe um Deus que peleja por nós. Eu sei que o Luciano vai ter o testemunho dele. E vai contar. Eu falei para o irmão Luciano também. Ele tem, a irmã Nazelene tem, a Jéssica tem. Cada um vai ter um testemunho, uma história, algo que Deus falou. E eu até falei para a Jéssica e falei na oração que foi uma guerra que a igreja travou, que os irmãos travaram pela vida. Nós chamamos o Deus da guerra, nós levantamos um exército de clamor pela vida, porque Deus precisava mudar o decreto. Vocês estão entendendo? Quando nós entendemos que nós temos um Deus da guerra, quando nós entendemos que nós estamos com um Deus, que há um poder maior. Ei, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Satanás não está brincando mais escondido. Tem templo satânico aqui em Fortaleza. A Europa está dominada. Está sendo proibido na Europa. Foi cancelado um filme de Natal porque falava de Jesus. Ei, irmãos, assuma a sua identidade e entre na guerra. Sabe, irmão, nós estamos em guerra. O mal não está mais escondendo a cara, não. Eu vi hoje num jornal, na Europa, um culto satânico passando num jornal. Ei, igreja, se levante, se posicione. Deus está contando conosco, se levante em guerra, se levante em propósito, se levante em oração, se levante na pregação do Evangelho, se levante na santificação, se levante porque nós estudamos, o nosso Deus é um Deus de guerra e nós somos o seu exército. Para de brincar, de ser crente. Assuma sua identidade, vista seu uniforme. Vista seu uniforme e peleje as guerras do seu Deus. Não se preocupe com soldado desajeitado, não. Você que precisa estar alinhado. Tem crente que passa a vida inteira na igreja, preocupado com a vida do outro, e não se ajeita porque está se espelhando no errado. Fica olhando para a direita, fica olhando para a esquerda, olhe para Cristo e mude a sua vida. Olhe para Cristo e mude a sua vida. Porque você vai perder seu tempo guardando a sua vontade de pecar, esperando que alguém caia para lhe dar motivo para você cair também.
Fulano caiu, pois eu vou cair também. É assim, tem muitos assim. Muitos dentro da igreja que não se posicionam, irmão. Você está numa guerra, e na guerra é para matar ou para morrer. Satanás não brinca. Ele quer te matar. Ou você mata ele, ou ele te mata. Ou ele te pega, te lambuza, te engana. Olha, eu tinha uma pessoa aqui dentro da igreja que brincava de ser crente. Traía a mulher, crente. Está lá sendo capacho do diabo. Fazendo o que ele quer. Adoecido. Porque não se arrependeu. Vocês estão entendendo? Nós estamos numa guerra. E você só vai ter autoridade para guerrear se você se posicionar como um soldado. Como um verdadeiro soldado de Deus. Não há mais tempo para brincar. Sabe, as nossas crianças, os nossos adolescentes estão sendo dominados. Porque você está com preguiça de pregar o evangelho. Porque você quer ficar o dia inteiro na Netflix. Porque você que só quer estar no shopping, na praia. Não quer jejuar, não quer orar, não quer pagar o preço. Só está preocupado com a sua vidinha. Irmãos, acorda, igreja. Acorda, irmãos, é nós. É nós. Eu estou assim, meu Deus, desesperado. Eu estou feliz com o trabalho com os adolescentes, com o trabalho dos jovens, com o trabalho das crianças, com o trabalho das mulheres que estão se levantando. Ei, irmãos, por favor, pregue o evangelho. Se posicione. Nós estamos numa guerra. E as crianças e os jovens estão sendo aliciados. Hoje, eu antes de vir para a igreja, eu passei no shopping para comprar uma coisa para mim, lotado. Eu fico olhando, meu Deus, podia estar todo mundo na igreja pregando o evangelho. Ei, irmãos, já tem fome, já tem peste. Coronavírus veio para despertar, mas ainda tem gente dormindo. Vocês estão entendendo? Ele vai lá para o templo orar. Ao Deus da guerra, pedindo livramento. A igreja precisa orar, pedindo para Deus livramento pelo povo, pela cidade, pela nação. Para que Deus tire a guerra, tire o inimigo. Porque, irmãos, há um poder sobrenatural sobre a igreja tem autoridade. Há um poder sobrenatural. Deus, ele tem uma resposta. Aqui, ó. Há um poder, segundo da Crônicas 29, se algum mal sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante a tua presença. Diante desse tempo, você vai se levantar, você vai orar, porque você está posicionado como um soldado, como um guerreiro. Tem um filme, O Último Soldado, uma coisa assim. Pronto, é lindo aquele ali. Soldado que se posiciona numa guerra. Que tem o Senhor como general, ele está na frente, se ele está na frente, a vitória já é certa. Amém? Se ele está na frente, a vitória já é certa. Segunda coisa, Deus tem uma resposta. Além de um poder, ele tem uma resposta. Segunda Crônicas 20:15, olha o que ele diz. E falou o profeta: prestai atenção todo Judá, e vós habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temas nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. A sua luta não é sua, ela é de Deus. Não tenha medo do inimigo, não. Ele pode rugir. Ele pode... Irmão, ano passado eu enfrentei um inimigo que para mim era... Estava até falando com o irmão Joelso hoje. Era invencível para mim. Eu olhei para ele, eu só disse assim: Deus, essa luta aí, ó. Senhor, por favor, porque essa daí é demais para mim. Eu não dou conta, eu falei com Deus desse jeito. De um ser que se levantou contra a minha vida, contra nós. Eu só disse isso: Deus,
Senhor, eu acabei de vencer guerras. Senhor, essa daqui eu não aguento, não. Foi desse jeito, irmão, no meu quarto, sentado na minha cama. Na mesma hora, Deus disse: fica quieta, essa peleja é minha. Fica quieta, essa peleja é minha. Eu disse amém. Pronto, fiquei quieta. E Deus venceu. Amém? Tem guerra, irmão, que você não dá conta, você fala mesmo. E Jesus disse assim: olha, essa guerra não é vossa, mas de Deus. Senhor, olha. Aí ele vai ficar quieto. Fica quieto. Eu sou um guerreiro. Eu sou um Deus guerreiro e eu vou vencer. Ele tem resposta. Diga: Deus tem respostas para as minhas guerras. Ele tem, irmãos. Ou ele diz: vai e luta que eu sou contigo. Ou ele diz: fica quieta que eu vou vencer. Amém? Mas ele vai te dar uma resposta. Ele não vai deixar você sem resposta. Se você se levantar e for diante dele, apresentar a sua guerra. Se você não ficar ali com mimimi, só vive na guerra, só vive na luta. Oh, meu Deus do céu. É assim? Não. Ó, Senhor, a guerra aí. Não é para ficar com mimimi, não, mas é para apresentar para Deus a guerra. Porque ele tem resposta. Amém? Para nós. 1 Crônicas 5:22. Coloca aí para mim 1 Crônicas 5:22. Durante a batalha, clamaram a quem? Colocou? 1 Crônicas 5:22. E muitos dos seus inimigos caíram mortos nas batalhas, porquanto essa era uma guerra de... Era uma guerra de quem? De Deus, irmão. Então ele é um general de guerra. Tem guerra que tu não vai nem pelejar. Tem guerra que é o Senhor que vai pelejar no teu lugar. Só precisa você ficar quieto. Amém? Os inimigos caíram mortos, porquanto essa guerra era uma guerra de Deus. Depois disso, ficaram morando naquelas terras até o cativeiro. Depois eles foram cativos. Então Deus, ele tem uma resposta. Deus tem uma força maior e Deus tem um braço forte. A gente se apoia num braço forte, irmão, não é num braço fraco, não. Você crente que está fraco, se você andar com fraco, você se arrebenta. Se arrebenta ou não se arrebenta? Irmão, eu gosto de andar com gente que ora. Eu gosto de andar com gente forte. Amém? Eu gosto de ensinar as pessoas a ser fortes. Como pastor, eu ando com os fracos, sim, para levantar, para fortalecer. Mas, como amigos espirituais, eu escolho pessoas que oram. Eu tenho um grupo de pastora que a gente se junta para orar. A gente conversa, a gente intercede uma pela outra. Amém? Mulheres fortalecidas, porque nós precisamos de um braço forte. 1 Crônicas 5:20. Durante a batalha, clamaram a Deus, que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu, porquanto depositaram nele toda confiança. Quando nós estamos em uma guerra, quando nós estamos precisando de ajuda, nós confiamos no braço forte do Senhor. Amém? Nós confiamos no braço forte do Senhor. Além disso, Ele trava nossas batalhas. Você não entra na guerra só. Deus disse assim: eu vou entrar com você. Amém? Deus, ele diz: eu vou entrar com você. Ele trava as nossas guerras. Ele trava as nossas batalhas. Amém? Vamos lá. O que diz aqui para nós? Quando ele trava... 1 Crônicas 11:9. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 9. Diz o quê? Davi tornava-se cada dia mais forte e respeitado, porquanto o Senhor dos Exércitos estava com ele. Vocês acham que Davi venceu todas aquelas guerras sozinho? Gigante, leão, urso.
A gente só sabe do gigante Golias, mas depois de Golias, Davi ainda matou mais 2 gigantes. Um valente de Davi matava 1000, o mais fraco matava 300. É poderoso isso. O mais fraco matava 300, o mais forte matava 1000. Imagina quanto Davi não matava. Se os valentes deles eram tão fortes assim. Davi tinha 3 capitães invencíveis. E tinha 30 homens de batalhas fortes. Sabe, Deus espera de nós que sejamos esses valentes. Amém? Que não brinque com Satanás, que não brinque com o pecado. Que pise mesmo. Tem hora, irmão, que às vezes eu quero entrar na carne. Tem uma ovelhinha minha aqui, ô Jesus, tem hora que dá vontade de entrar na carne, na peleja dela, né? Tá de lá e, se eu tiver, eita Jesus. Mas eu tô entrando no espírito. Tô vencendo no espírito. Porque você vê aqui um valente, um matava 300, outro matava 1000. E que soldados fracos somos nós que deixamos um inimigo nos vencer? Deixamos uma situação, deixamos uma palavra, deixamos um olhar, deixamos uma frase nos vencer. Que valentes somos nós que não estamos prontos para derrubar os nossos inimigos, para perceber a cilada deles contra nós. Que valentes somos nós. É isso que eu fico me perguntando, Senhor, um matava 1000. Quer dizer, numa batalha, e às vezes uma situação nos derruba, irmão, a gente tem que levantar, arregaçar a manga. Não tem aquele negócio, levanta, engole o choro, que a gente escutava quando era criança. Hoje o menino chora, a gente vai para lá babar. Aí está uma geração mole. Na minha época caía, levanta, cala o choro. Cortou, pegava um metiolate, ai, doía mais ainda. Era ou não era, irmão? Era. Hoje o metiolate não dói mais não arde não. Mas na nossa época era levanta, cala a boca, pega lá o metiolate, puf. Aí o menino não podia, tinha que engolir o choro e doía, irmão, o metiolate. Hoje não dói mais não. Acho que nem tem mais, nem passa. Cadê o Jaziel que sabe aí, né? Então, irmãos, nós precisamos, eu hoje queria assim ter trazido roupa de exército para vocês vestir. Se posicionar assim, de guerra, contra o inimigo. Entendeu? Pois eu quero. Aí a Thalita, fica aí em pé, Thalita, ó. Faz aí de soldado assim, ó. Para lá, para a igreja ver, cara de mal, cara de guerra. Arma na mão. É assim, irmão, a igreja precisa estar assim. Nós estamos em constante batalha. E sabe por que Davi vencia? Porque o Senhor era com ele e porque ele saía à guerra. Ele não ficava em casa, não. Ele ia à guerra. Ei, se levante, peleje, guerreie pela sua casa, pelos seus filhos, pela sua descendência. Guerreie, irmão. Sabe, menino não tem ver, não. Menino, quem sabe é o pai e a mãe que dá direção, que corrige, que briga, que dá carão, que sabe o que é melhor, sabe? Ensine com sabedoria, com graça e com autoridade. Peleje na oração. Você vê o mal se aproximando, bote para correr. Diga logo, é do cão isso aí, não é de Deus não. Peleje, irmão, vamos pelejar. Davi vencia porque o Senhor era com ele, mas ele ia à batalha, ele ia armado, ele ia preparado. Ei, onde é que você quer chegar? Eu sei onde eu quero chegar. Onde é que você quer alcançar a sua família? Onde é que você quer que sua família chegue? Eu lembro que quando Deus nos fez passar pela prova, eu saía daqui, irmão, a pé, lá para Dom Luiz, com meu esposo, para a faculdade. A pé, porque a gente estava sem carro. E não tinha dinheiro para o ônibus.
E a gente ia orando, profetizando, e voltava no sol quente, de 11h20. Orando e profetizando. Essa cidade é do Senhor Jesus. Essa cidade é do Senhor Jesus. Não era murmurando, era profetizando. Vamos aproveitar que nós estamos a pé e vamos profetizar? Vamos guerrear? Vamos declarar? Vocês estão entendendo? Não era murmurar, não, Senhor, sem carro, fazendo a tua... Não, irmão, aproveite, guerreie. Guerreie contra o inimigo que quer te fazer parar, quer te fazer desistir, quer te fazer desanimar, quer te fazer murmurar. Peleje. A gente vinha feliz. O Jessé foi mais esperto, arrumou a bicicleta e ia para a Unifor. Ia e voltava de bicicleta e eu orando. A Campo Anjo, Senhor, ao trânsito. Ia 4 vezes, ia, vinha, voltava e voltava, porque estudava de manhã e tinha aula à tarde. Mas era pelejando, com alegria, declarando. Às vezes, Moranildo, dá uma carona aí, Moranildo, leva a gente. Não era, irmão Moranildo? Leva a gente. Moranildo veio nos buscar quando ele podia. Moranildo nos leva ali numa célula. Não tenho vergonha não, irmão, de pedir. Se eu estiver precisando, eu peço. Estou com fome, me dá um prato de comida. Mas não murmuro. Não murmuro não, irmão. Eu digo, ó, cão, fica no teu lugar aí. Estamos em guerra. Quando a gente está em guerra, a gente luta. Quando a gente está em guerra, a gente não enfraquece. Quando a gente está em guerra, a gente cria marra. Sabe? Eu vejo as pessoas puxando ferro. Determinado, de domingo a domingo. Eita, Jesus, eu queria isso aí. Era pregando o evangelho, de domingo a domingo. Cria marra, irmão. Cria vontade de ir lá saquear as almas. Vai lá, ganhou quantas essa semana? Vai lá saquear. Amém? Faça também pelo evangelho. Lute pelas vidas, lute pelas almas. Crie marra. Sabe, faça raiva para o inimigo. Porque o nosso Deus é um Deus de guerra. Sabe? E o inimigo, Deus trava as nossas batalhas. E o inimigo gosta de amedrontar e desanimar os corações, usando sua força e sua reputação. O inimigo vai fazer uma carona para você. O inimigo vai fazer um vendaval para você. Mas não é para você ficar com medo, não. Senaqueribe diz, eu não tenho medo do grande exército dele. Eu não tenho medo da cara feia do inimigo. Eu não tenho medo, porque maior é o que está conosco. Com ele está um braço de carne, mas conosco está o braço do Senhor. Sabe, o inimigo, ele quer colocar medo, o inimigo quer afrontar, ele quer invalidar a palavra do seu líder. Seu líder está dizendo, você vai vencer. Vamos ver lá, como é que ele faz isso. 2 Crônicas 32:10. 32:10. Olha o que Senaqueribe faz para esmurecer o coração do povo. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que depositas a vossa confiança para vos deixar de cercar em Jerusalém? Continua. Ora, quando Ezequias promete, e Yahvé o Senhor, o nosso Deus, vos salvará das mãos do rei da Síria, ele está simplesmente enganado, a fim de deixá-los morrer de fome e de sede. Sabe, diz assim, desiste, teu líder está te incentivando, tu vai morrer, tu não vai vencer essa guerra. Passa para o próximo. Ele tenta desacreditar você da promessa de Deus. Ele tenta desacreditar que Deus não existe, que Deus não faz, que Deus não está nem aí para a tua dor, não está nem aí para a tua situação. Não foste esse mesmo Ezequias que destruiu os altares desse Deus? Desse Deus. Ordenando a Judá e a Jerusalém diante de um único altar, vos prostrardes e sobre eles oferecer vossos perfumes queimados com incenso sagrado? Passa. Não sabeis vós o que eu e meus antepassados fizemos a todos os povos da terra? Porventura, alguma vez, os deuses daquelas nações tiveram forças para livrar a sua gente das minhas mãos? Quer dizer, ele traz o currículo dele. Olha, eu venci
todas as nações, e o Deus deles não conseguiram me impedir. Diga assim: mas o meu Deus é o Deus dos deuses. Só que agora ele mexeu com o povo errado. Ele mexeu com Deus errado. Diga: quando mexe comigo, mexe com a pessoa errada. Acabou. Se mexer com você, mexe com a pessoa errada. Porque mexeu com o seu Deus, mexeu com você. Mexeu com você, mexeu com o seu Deus. Quem se mete na tua vida, se mete para se arrebentar. Se mete para se frustrar. Se mete para perder, e você vai ver a derrocada do seu inimigo. Amém? Então, ele quer trazer medo, ele quer invalidar a palavra do líder, ele quer trazer dúvidas a respeito de Deus. Ele quer dizer: nenhum daqueles deuses puderam me vencer. Eles bradam gritos de terror. Fica falando ali, metendo medo. 2 Crônicas 32, 18. Eu já estou quase passando do horário, então vou acelerar. 32, 18. Coloca para nós. Em seguida, todos os comandantes e servos de Senaqueribe bradaram na língua dos judeus contra o povo de Jerusalém, que estava sobre a muralha, com o objetivo de quê? Atemorizar e os desesperar, e com isso conquistar toda a cidade. No nosso coração não pode ser coração de medo do inimigo e nem de temor, porque ele brada, faz um rugido para colocar medo, para colocar temor. Para quê? Para nos enfraquecer. Para quê? Para tomar, para possuir, para invadir. Sabe, quando você ouve a afronta, você se posiciona com coragem e repreende. Amém? Se posiciona com coragem e repreende, porque eles bradam gritos de terror. E diante da afronta, o que podemos fazer? Clamamos ao Senhor da guerra. Clamamos ao Senhor da guerra. Diante do inimigo, diante do exército: Senhor, Tu és o general de guerra. Se levanta e peleja essa guerra por mim. Diante das situações, de toda situação amedrontadora, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração ao Deus dos céus. 2 Crônicas 32, 20. Olha aí, ó. Eles foram fazer o quê? Clamar. Em oração. Não é murmuração, não é medo, não é fugir. É clamar em oração ao Deus dos céus. E sabe o que acontece? Deus ouve. Diga: Deus ouve. Deus ouve, irmãos. E depois que Deus ouve, acabou. Sabe, eu acho lindo Davi. Eu acho que eu tenho um pouco de Davi assim na minha vida. Que eu ouço uma afronta. Davi vai deixar comida aos seus irmãos no arraial de guerra. E Davi está lá conversando com seus irmãos, entregando a comida. E o gigante se levanta. Brada contra o povo de Deus. E a Bíblia diz que Davi ouviu. E Davi ouviu só uma vez. Eles estavam ali 40 dias ouvindo a afronta. Mas Davi ouviu só uma vez. E Davi ouviu e diz: quem é? Aí disseram: é Golias, o gigante que tem nos afrontado durante 40 dias. E Davi diz: como é? E não apareceu ninguém. Não, Davi, nenhum homem. Ele diz: pois hoje mesmo, eu cortarei a cabeça dele. E darei a carne dele às aves do céu. Sabe, quando Deus ouve, Ele dá um brado de vitória. Naquele dia, 2 Crônicas 32, fique de pé. 2 Crônica 32, 21. Deus ouviu a oração de Ezequias. Deus ouviu a oração de Josafá. E quando Deus ouviu a afronta do inimigo contra o povo dele e contra o próprio Deus, olha o decreto que Deus lança. Então Yahvé, o Senhor, enviou quantos anjos?
Quantos anjos? Mas o exército era grande, numeroso. Mas Deus diga assim, coloque assim, um anjo apenas. Só um anjinho. Diga assim para Satanás, ó, só um anjinho. Só um anjinho. Deus enviou somente um anjo. Só um, quando ele ouviu. Ele disse, só enviou um anjo que fez o quê? Aniquilou todos os experientes soldados, líderes e oficiais no próprio acampamento do rei assírio, de forma que esse bateu em retirada para as suas terras, sob profundo sentimento de quê? Derrota e vergonha. Sabe, irmãos, não é você que vai ficar envergonhado. Não é você que vai ficar derrotado. Não sou eu, não é a casa do Senhor, não é a igreja do Senhor que vai ficar envergonhada, derrotada. Mas o inimigo, além dele bater em retirada, ele vai ficar envergonhado. Ele não vai se levantar mais contra a nossa vida. Existe um general de guerra. Existe um Deus da guerra. O Deus da guerra. O Deus que peleja pela sua igreja. O Deus que peleja pelo seu povo. O Deus que nunca perdeu uma batalha. O Deus que nunca perdeu uma guerra. O Deus que te alistou para o exército dele. O Deus o qual nós fazemos parte do grande exército dele. O Deus que aguarda o nosso posicionamento. O Deus que nos lidera em nossas guerras. Sabe, essa noite, quando eu estava meditando hoje à tarde nessa palavra, ele diz assim, ó: e certo dia ao caminhar pela nave do templo do seu Deus, alguns dos seus próprios filhos investiram contra ele e o assassinaram ao fio da espada. O próprio rei foi morto. Sabe, irmão, o nosso inimigo, ele morre. O nosso inimigo, ele é destruído. Ai daquele que se levantar contra o ungido do Senhor. Ai daquele que se levantar contra a tua vida. Tu diz assim, olha aí, Jesus, caixão e vela preta para ele. Tu não precisa nem orar para ele morrer. Deus destrói, está aqui, ó. Foi morto. Foi morto. Assim o Senhor salvou, versículo 22, assim o Senhor salvou o rei Ezequias e toda a população de Jerusalém das guerras sanguinárias de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e lhe concedeu o quê? Plena paz e descanso em todas as fronteiras. Eu quero que você ore pelas suas fronteiras hoje. Eu quero que você ore pelo seu território, se é a sua casa, se é seu trabalho. Eu quero que você ore para que haja paz no seu território, para que as mãos sanguinárias do seu inimigo cessem. Para que as mãos sanguinárias de Senaqueribe caia por terra da sua vida, da sua casa, da sua família. Deus concedeu plena paz e descanso em todas as fronteiras. Então o povo se mobilizou, 23. E muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para homenagear Ezequias, o rei de Judá. Assim, desde aqueles acontecimentos em diante, o rei Ezequias passou a ser muito bem respeitado por todas as nações. Você ainda será respeitado. Sabe, as pessoas têm que dizer assim, ó, não mexe com ela não. Não mexe com ele não. Não se meta, porque o Deus dela é forte. O Deus dele é forte. O Deus dele é um Deus de guerra. O Deus dele peleja as causas dele. O Deus dele peleja as causas dela. Não se meta. Senaqueribe morreu e Ezequias ficou respeitado. Todas as nações temeram ir em guerra contra ele. E houve paz nas fronteiras. E eu declaro essa palavra. Eu quero que você ore aí. Eu quero que nessa noite você peleje.
Você ore, dizendo: Senhor, eu quero paz na minha fronteira. Senhor, eu quero paz nas minhas fronteiras. Eu quero paz na vida dos meus filhos. Eu quero paz na tua igreja. Eu quero paz na minha casa. Senhor, destrói o Senaqueribe sanguinário que se levantou para atormentar a minha vida, a minha casa, a minha família, a tua igreja. Deus da guerra, peleja, assim como tu pelejaste pelo rei, assim como tu pelejaste pelo rei Ezequias. Peleja a guerra da tua igreja, peleja a guerra do teu povo, peleja a minha guerra, peleja a guerra dos meus filhos, peleja as nossas guerras, peleja, Senhor. Traz paz, vence por definitivo o inimigo que tem afrontado os teus filhos, que tem afrontado a tua filha. Meu Deus, cessa essa afronta, cessa essa afronta, cessa essa afronta. Peleja, entra na guerra, Senhor, entra na guerra, Senhor, peleja esta guerra, destrói o inimigo, Senhor, abate o inimigo, Senhor, silencia o inimigo, meu Pai, silencia dentro da casa dele, silencia o inimigo, meu Pai, vence as nossas guerras, peleja, tu és o general de guerra, tu és o general de guerra dessa igreja, tu és o general de guerra, tu és o general hoje entra nas batalhas agora, entra na peleja agora do teu povo, entra na peleja agora da tua igreja, entra, peleja, Senhor, peleja, seja o que for. Peste, fome, juízo, nós estamos orando aqui da tua casa, nós estamos orando aqui como igreja, nós estamos orando aqui como família, entra na nossa guerra, entra, Senhor, entra, te levanta com teu braço forte, te levanta com a tua resposta, te levanta, Senhor, com a resposta de um Deus poderoso, soberano, grandioso, forte, vai pelejando, Senhor, chega de afronta, cesse a vergonha, cesse a afronta, Senhor, tu pelejaste por Ezequias, tu pelejaste pelo teu povo, como um exército poderoso, tu mandaste apenas um anjo, manda esse anjo, Senhor, manda esse anjo de guerra, manda esse anjo de peleja, e destrói os projetos de Satanás, destrói os projetos do inimigo, contra a nossa vida, contra a igreja do Deus vivo, contra as famílias, contra os jovens, contra as crianças, Pai, contra a nação brasileira. Nós oramos pelo Brasil, prospera o Brasil, abençoa o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, abençoa seus filhos, sua descendência, meu Deus, peleja as guerras deste homem, peleja as guerras da sua casa, peleja as guerras da nação, silencia o inimigo, retrocede com as forças da maldade, retrocede, quebra as forças da maldade, peleja nas regiões celestiais do Brasil, envia o teu exército nas regiões celestiais do Brasil, envia o teu exército nas regiões do Ceará, nas regiões do Nordeste, e peleja pela nação brasileira, peleja pela ordem, peleja pelo progresso, peleja pela justiça, peleja pela santidade, desarma o inimigo, quebra as forças dos inimigos, destrói os inimigos, envia teu exército de anjo sobre a nação brasileira, teu exército de anjo peleja, destrói os principados e as potestades malignas que têm se levantado contra a nação, que têm se levantado contra a família, contra as crianças, contra os jovens, contra os adolescentes, peleja por Israel, peleja pela América, peleja pelas nações, peleja, Senhor, envia teus anjos, anjos de guerra, anjos poderosos, peleja, tu és o general de guerra, tu és o Senhor da guerra, marcha sobre a terra, marcha sobre os céus, marcha, Senhor, usa a tua igreja, desperta a tua igreja, levanta a tua igreja poderosa na terra, peleja pela tua igreja, peleja pelos
pelos pastores, apóstolos, bispos, líderes. Peleja pelos levitas, adoradores. Peleja, fortalece a igreja, desarticula o mal, destrói o mal, destrói os principados e a potestade, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, queremos paz, como tu deste paz no território de Ezequias. Traz paz ao Brasil, traz paz à nação brasileira, traz paz a Israel, traz paz e prosperidade ao Brasil, a Israel, a América. Destrói os inimigos da América, destrói os inimigos de Israel, destrói os inimigos do Brasil, destrói, Senhor. Peleja, destrói os inimigos da igreja, destrói os teus inimigos, Senhor. Peleja, tu és o nosso general de guerra, e nós te louvamos, Senhor, e nós te adoramos, Adore ao Senhor.